Eu, como pai, sinto um profundo desprezo. Eu, como pai, sinto um sentimento que dificilmente entra no meu coração, que é ódio, raiva, pavor. Quando penso nesse ser humano, se é que nós podemos assim o chamá-lo, mas que existe muitos próximos de nós e que a gente nem imagina. Quantos sentimentos demoníacos o ser humano, eu, você ou qualquer um pode ter, e às vezes temos nojo até de nós mesmos. Mas nesse caso específico eu pensei se poderia falar, se deveria falar e como falar. O caso dessa criança que foi estuprada. Eu, como pai, sinto todos esses sentimentos horríveis e muitos outros que eu não quero aqui destrinchar. Mas também fiquei pensando, tentando compreender um pouco da visão da igreja, que nessa hora é tão difícil, até para nós cristãos católicos, é muito difícil, é mentiroso aquele que simplesmente pega uma situação dessa e defende sem sentimento, apenas usando a razão. Eu sinto e com certeza desabafo com você que não é fácil para ninguém. Mas eu estava analisando aqui, tentando pensar pela visão da igreja, e a visão da igreja não é uma visão meramente humana, mas a igreja tenta se aproximar como sendo quem ela é, a continuidade do reino do céu, o corpo místico de Cristo, do qual ele é cabeça e somos os membros. Então, eu tento compreender e tento raciocinar como a igreja sendo um pai que Deus é, e aí ela tem que salvar duas vidas. Se um pai tiver que escolher entre dois filhos, me lembrei até do livro A Cabana, porque o autor passa por uma situação assim, quando a criança dele, a filha dele, foi levada e supostamente foi estuprada e morreu dentro de uma cabana, e essa história toda vocês podem ler depois. É um livro secular, mas que traz muitas lições também. Mas ele coloca de uma forma tão diferenciada a visão de Deus perante esses que nós chamamos de monstros. Daí eu me recordo da canção que diz que eu sou humano demais para entender. Claro, é a visão humana que fala mais alto numa hora como essa. Mas temos também que tentar entender a visão da igreja. A visão da igreja é tentar resgatar em nós o pensamento de Deus. É muito difícil. Mas Deus, como Pai, sempre vai priorizar a vida dos dois. Da criança e daquele ser inocente que está dentro da criança. É muito complicado compreender isso, mas tentar refletir também por essa outra ótica, a ótica de quem tenta pensar como Deus, a gente, pensando assim, refletindo assim, a gente encontra um certo equilíbrio, se é que podemos dizer assim. Mesmo diante desse nojo, desse desprezo, dessa raiva e de tantos outros sentimentos de que eu como pai, você como mãe que também pode ver essa reflexão, pode ter e pode sentir. É a visão da igreja, é a visão que nós consideramos a visão de Deus. Por isso que a igreja precisa defender, mesmo sendo nesses momentos alvo de tantas críticas. Mas a igreja é a igreja. Deus é Deus. E nós todos tentamos compreender o incompreensível. Somos humanos demais. Por isso eu confesso que como pai e como cristão católico, eu me esforço muito mais para tentar entender o lado de quem eu devo perdoar
ou o lado de uma criança inocente, ou no caso a criança que está grávida e pode morrer por causa daquela gravidez, é muito complicado. Mas é bom a gente refletir para que a gente amadureça na fé e julgue menos o pensamento da igreja, tente compreender e pedir a Deus força, porque se aconteceu com o vizinho, se aconteceu com o outro, do outro lado da rua, isso pode acontecer com a gente. Senhor, dá-nos força. Senhor, converta-nos no seu amor, porque pensar como Jesus pensou, sorrir, viver, sentir como Jesus sentia é muito lindo na canção, mas é muito difícil na prática. Senhor, ajuda-nos a chegar próximo da vossa luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.